Olá, meus queridos amigos, amados irmãos. Mais um dia, mais uma semana, na realidade, terminando por aqui. E estou aqui, Pastor Sinésio, com as considerações da leitura bíblica diária. Hoje foi dia de ler um capítulo tenso, o capítulo 20 do Apocalipse, que começa falando do reino milenar, mas termina falando de juízo eterno. Por isso separei essa expressão para nós meditarmos hoje: o lago de fogo. No capítulo 20 do Apocalipse, o lago de fogo representa o destino final de Satanás, da morte e dos ímpios, simbolizando a segunda morte. Já a expressão Geena ou Vale de Inon, embora não apareça diretamente nesse capítulo, é um conceito correlato, usado por Jesus para ilustrar a destruição eterna. Ambas as expressões carregam significados teológicos profundos e simbólicos, enraizados nas línguas originais da Bíblia. No hebraico, lago de fogo é Ge-ben Inon. O Vale de Inon, conhecido em hebraico como Ge-Inon, é uma ravina que começa a oeste de Jerusalém, contorna o Monte de Sião e se une ao Vale de Cedron no sul da cidade. Foi neste local que os antigos reis de Judá, como Acás e Manassés, praticavam sacrifício de crianças ao deus pagão Moloque, especialmente na área conhecida como Tofete. Vemos isso em 2 Crônicas 28:3 e 33:6. Nos ensinamentos de Jesus, por exemplo, Mateus 5, 29 e 30, a geena é usada como metáfora para a completa destruição e separação de Deus, a punição final. O conceito da geena como lugar de fogo e destruição é a base para a imagem do lago de fogo no Apocalipse, elevando a metáfora a um nível cosmológico e final. A expressão hebraica Ge-Inon deu origem ao termo grego Geena, que no Novo Testamento é usado para simbolizar o lugar de punição eterna. No grego, o lago de fogo é Limne tu Pyros. Essa expressão, que significa lago de fogo, como dito, em Apocalipse 20, 10, 14 e 15, aparece como lugar de tormento eterno e da segunda morte. Representa uma destruição definitiva, mas não apenas sofrimento comum, mas um juízo que se arrasta para a eternidade. Este lago simboliza o lugar do julgamento final, a segunda morte, para o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles que não são salvos. A dualidade do termo, lago no caso, de um lugar de ministério e salvação para um lugar de julgamento, ressalta a soberania de Cristo como Salvador e como juiz, conectando os eventos do seu ministério terreno com o seu papel escatológico. E baseado nessas informações, na leitura de hoje, 3 aspectos sobre o Lago de Fogo, sobre o Vale de Inon ou Geena. Primeiro, juízo definitivo. Ambas as expressões, o Vale de Inon e o Lago de Fogo, simbolizam o julgamento final e irreversível do mal e do pecado, representando a punição máxima. Segundo, tortura eterna. A interpretação mais comum dessas expressões é que elas representam a segunda morte, um lugar de tortura eterna, baseado nas palavras de Jesus que falou de um lugar onde o fogo não se apaga. Finalmente, simbolismo e realidade. Embora as imagens sejam simbólicas, elas apontam para uma realidade espiritual de separação absoluta de Deus, um estado que é oposto à vida eterna oferecida ao lado dele. Conclusão. As expressões Lago de Fogo e Vale de Inon ou Geena, embora de diferentes idiomas e contextos, convergem para a mesma ideia de juízo final. O Lago de Fogo do Apocalipse aprofunda o simbolismo da Geena, representando o destino final de toda a maldade. Ambas as expressões nos lembram do poder de Deus e da seriedade de uma vida separada dele. Vou terminar lendo um texto de Apocalipse 20, que fala justamente do juízo final, um momento onde todos nós podemos evitar, com uma simples decisão, andar com Cristo e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Isso nos dá segurança eterna. Veja o que João escreveu nesse trecho do Apocalipse.
E vi um grande trono, e o que está assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, penúltimo capítulo do Novo Testamento e do Apocalipse, já está na sua tela. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.